Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Marília Moscovici, tudo bem? Tudo bem? Legal, prazer recebê-la aqui, faz tempo que a gente não se vê. Já vou deixar você falar aí um pouco, para se apresentar, o pessoal que não te conhece ainda, muitos certamente já conhecem, mas se você quiser falar um pouco aí o pessoal do canal, bom dia. Ixi, agora acho que travou o seu áudio. Desculpa, fui eu que apertei o botão do mute sem querer. Ah lá. Então deixa eu Uma vez eu começar. tava, uma vez eu tava É. fazendo um programa de rádio, eu sentei em cima desse botão, gente, que vergonha. É uma história esse botão, mas vai, Deixa eu vamos começar de lá, novo. desculpa. Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Marília Moscovici, prazer recebê-la aqui, faz tempo que a gente não se vê. Agradeço que você esteja aqui conversando com a gente e já vou te passar a palavra, então, para você falar um pouco aí para o pessoal, tudo bom? Tudo bem, oi Caio, bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo que estiver assistindo, ou boa tarde, boa noite, sei lá, porque é gravado, né? Nós estamos aqui gravando de manhã, com um cafezinho, isso é muito inspirador. É, Eu sou Marília Moscovici, eu sou socióloga, fiz um mestrado e doutorado no Unicamp, né, sempre transitando aí na área de sociologia da educação, sociologia do conhecimento, sempre meio que nessa articulação entre esses campos. Eu trabalho mais especificamente assim, com a relação entre ciência e política, né, entre teoria política, ou entre produção científica, produção teórica e política, e especificamente tenho me dedicado nos últimos anos a trabalhar bastante com gênero, teorias feministas, e tomei isso na tese tese de doutorado como um caso para entender melhor como que as teorias são produzidas e circulam, né, nesse sistema global, digamos, né, hoje em dia, que enfim, as universidades internacionalizadas, né, a produção científica circula e o que é produzido num lugar interfere como a gente pensa as questões sociais no outro. Então, um pouco dessa dinâmica que tem sido a minha preocupação central, né? E daí depois do doutorado, isso foi até o doutorado, eu fiz foi esse foco mais na teoria feminista, né? Nesse sentido. Depois do doutorado, eu fiquei um ano e meio em Berlim, na Alemanha, numa bolsa que não é exatamente acadêmica, mas ela é uma bolsa que, digamos, a produção acadêmica ela tem uma relação maior com as instituições não acadêmicas, se a pessoa quiser ou não, uma bolsa bem específica. E eu trabalhei com um festival de cinema lá, pensando modelos não tradicionais de relacionamento, violência de gênero e repensando um pouco as estruturas tradicionais de casamento, família e tal. E agora eu estou como pesquisadora colaboradora no grupo Gênero, Mídia e Desigualdades, que faz parte do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença do Departamento de Antropologia da USP. E estou também como docente colaboradora do Instituto Gerardo de Psicanálise, que é um diálogo que apareceu na minha vida, assim, mais recentemente com a psicanálise e que eu tenho gostado bastante. E aí acabei, enfim, estou trabalhando bastante também, dando algumas aulas sobre teoria feminista tal, e um curso sobre família lá, né? Na verdade chama Desconstruindo a Família, esse curso. Então é uma coisa bem bacana, assim, né? Uhum. E, bom, então, como o Caio e como vocês que estão assistindo, provavelmente, estamos todos aí no alvo de grandes ataques essa semana aí por parte do próprio ministro, ministro da Educação, né, que já disse que a gente não serve para nada, o que não é uma ideia nova, vamos né, falar francamente, assim, não é uma ideia nova essa ideia de que engenheiro serve para alguma coisa, o antropólogo, o filósofo, não servem para nada. Isso é uma coisa, né, mais velha que andar para trás, especialmente aqui no Brasil. O próprio Ciências Sem Fronteiras, né, não sei se vocês lembram, Ciências Sem Fronteiras também não contemplava nada de humanidades. A gente tem várias iniciativas no Brasil que falam que é para ciência e nunca tem humanidades, né? Filosofia muito menos. Então
é bem importante a gente lembrar desse histórico também. A diferença é que esses caras estão dizendo abertamente, né? E o que eles querem dizer é, não adianta disputar, a gente não vai, vocês não vão ganhar nada, né? É isso. Antes, acho que até tinha um espaço para disputa, mesmo com esse lugar de pretensamente subalterno, né, das ciências humanas e tal, mas agora com essa gestão aí, esse desgoverno, como a gente estava falando, né, Caio, não tá, enfim, esse negócio realmente não vai para frente, né? Eu conheci o Caio quando a gente estava fazendo o sanduíche lá na França, em Paris, a gente era vizinho, né? Moramos na Maison do Brasil, Casa do Brasil, lá na França, e é muito louco que já naquela época, 2017, naquela época, a gente não tinha nem, Bolsonaro não estava nem em discussão, né? Era o Temer começando uma série de ataques e destruições, a coisa da reforma trabalhista que passou naquela época. E naquela época, para mim, eu já olhava e falava assim, meu, vai dar ruim, assim, vai dar um ruim para quem trabalha com pesquisa, que assim, sem precedentes. E as pessoas com quem eu conversava no Brasil, né, minha orientadora na época, outros pesquisadores falam, não, vai ser uma coisa como foi nos anos 90 com Fernando Henrique, ficar um tempo sem concurso, muito difícil, tal, mas depois, né, pode melhorar e tal. E aí eu acho que agora, assim, gente, ó, se vocês não estão convencidos de que isso aqui não tem precedente, que não é igual o que aconteceu com o Fernando Henrique, né, assim, em termos de proporção e tal, tipo, vocês não estão enxergando, porque, assim, é uma coisa surreal, cara. Surreal. E, Marília, você falou da questão das humanidades, né? Se você puder falar um pouco mais especificamente sobre a questão das teorias de gênero, que eu acho que merecem um destaque aí né, dentro das teorias sociológicas e filosóficas, né? Sofre um ataque talvez ainda maior, e como eu sei que é uma das suas preocupações aí, como é que você vê isso? Ó, enquanto aos ataques, um negócio bem tenso, né? A gente, bom, vou falar rapidinho, tentar ser rápida, né, para falar um pouquinho da minha tese, até porque tem um episódio de podcast gravado especificamente sobre a minha tese, quem quiser escutar, tem um podcast muito legal do Thiago Coati, chama Larvas Incendiadas. Não sei nem se o Thiago já passou por aqui, ele seria um cara bem legal de você entrevistar também. O Thiago, ele faz esse podcast junto com a Regina Facchini, da Unicamp, que também é outra pessoa maravilhosa para ser entrevistada aqui, já deixo até a recomendação aí. Eles fazem esse podcast, que é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero, né? Então, eles entrevistam cada episódio, tem um pesquisador, uma pesquisadora que está falando sobre o seu trabalho e o seu objeto de estudo, tal, em teoria de gênero. Então, é muito legal. E eles gravaram um comigo sobre a minha tese. Então, tá lá, se vocês procurarem Larvas Incendiadas e Marília, ou enfim, né? Vocês vão achar A gente isso. põe aqui E fuçem. na descrição do vídeo, eu Ah, coloco. legal. Beleza. E fuçem também para ver outros episódios, porque vocês vão achar que tem coisas brilhantes, maravilhosas lá para quem se interessa por esse assunto. Bom, mas resumindo, na minha tese, eu falei um pouco sobre. Eu queria pensar, na verdade, na tese, né? Essa relação entre teoria, entre produção de teoria ou entre ciência e política, né? De alguma forma. A partir do caso do gênero. Quando eu comecei a fazer a tese, quando eu fiz o projeto da tese, quando eu fiz o projeto de pesquisa, engraçado pensar até, porque isso foi tipo 2013, 2014, não existia esse ataque bizarro ao gênero, não era uma realidade. Então, eu pensei muito mais a partir das digamos, as tretas feministas em torno do conceito de gênero, né? O que dentro do próprio campo feminista já eram várias tensões que existiam em relação a esse conceito, né? Então, a minha vontade de tomar isso como objeto, ou assim, a minha percepção de que esse objeto era interessante, veio muito por causa da minha experiência no movimento feminista mesmo, de ver que assim, quando eu comecei a me articular mais com o movimento feminista de maneira, eu sempre tive meio perto, sempre fiz parte de alguns grupos e tal, mas quando isso começou a ser uma coisa mais presente, assim, no meu cotidiano, que foi mais ou menos 2009, 2010, a gente criou blogueiras feministas e tal, cara, era uma época que se a gente falava em gênero, olha que louco, era 10 anos atrás, não é muito tempo, né? Se você falava em gênero fora do ambiente acadêmico, e fora do movimento feminista, você tinha que explicar que você não estava falando de gênero textual.
Você tinha que explicar que estava falando de homem, mulher, sexualidade, sei lá, e explicar como fosse, assim, não existia. É muito doido, assim, né, essa memória, porque a gente perde, parece tão natural hoje que se fala gênero, quer dizer isso, assim, não, é muito recente que isso saiu do ambiente acadêmico, né? Mas no ambiente acadêmico já também tem uns anos em que gênero, pelo menos nas ciências humanas, é entendido dessa forma que a gente entende hoje, mais ou menos. E isso foi, mas também não é muito antigo, não. Isso aí é dos anos 80, 90 no Brasil. E o próprio conceito de gênero, né? Ele não existia antes da década de 70. Esse conceito de gênero, né? Tipo, não tinha uma formulação teórica de conceito e tal. Então é muito maluco isso, porque a gente olha, se olhar a história das ideias, né, e como elas se popularizam, como elas circulam, sempre dá uma ideia também de quais as tensões entre grupos e as tensões políticas estão acontecendo naquele espaço, né, para falar em termos bourdieusianos, né, que é o autor com quem eu mais trabalhei, enfim, a abordagem, digamos, metodológica e teórica com quem eu mais trabalho ainda em vários objetos, em vários assuntos, né? Então, para entender um pouco essas disputas. E, bom, o louco de tudo isso, em relação à pergunta que você me fez, Caio, é que a gente eu vi na tese, né, e a tese nasceu por isso, né, pela compreensão de que o conceito de gênero, ou a ideia de gênero, ela nunca foi livre de disputa, assim, ela nunca foi totalmente aceita em todos os cantos, então assim, nunca não houve alguma resistência em relação a essa ideia, né? Desde que ela é criada nos anos 70, ela é criada por conta de disputas teóricas bem interessantes, e depois, quando isso começa a circular no mundo todo, isso também causa um alvoroço, né? Então, a gente tem textos, por exemplo, na França, no Brasil, e em vários países, você tem vários textos de pessoas falando, não, gênero é uma categoria que não é boa, ou e outras falando, não, gênero é uma categoria que serve, que é boa, não, mas o que é então? Então, nenhum conceito, nenhuma categoria é natural, né? Nada, não está numa árvore que a gente vai lá e colhe e fala assim, tipo, olha aqui esse conceito belo que existe na natureza. Então, isso evidentemente explica muito melhor, né? Acho que quando a gente fala especialmente da filosofia, do campo da filosofia ou de certos usos que se faz da filosofia, mais até do que da própria filosofia, né? Existe muito, às vezes, uma fé iluminista demais. O iluminismo tem suas vantagens, mas uma fé talvez demasiado iluminista de que a razão é o principal motivo pelo qual as pessoas adotam uma certa maneira de ver o mundo ou uma certa ideia, né? Pelo menos entre cientistas. E não, os cientistas são pessoas, estão atravessados por relações sociais, por emoções, por política, por interesses, por disputas, né? Então, tudo isso faz parte de como os conceitos circulam, de por que certos autores se tornam mais conhecidos, outros menos. E tem o lado material também, né? Assim, quem é que dá dinheiro para financiar que tipo de pesquisa? Como é que esse dinheiro circula, quais as condições de trabalho dos pesquisadores, que bolsa que tem para quem trabalhar onde, sobre o quê, sei lá, tem todo tipo de coisa, né? Que livros estão traduzidos em cada língua, quer dizer, essas coisas todas importam muito quando a gente pensa na produção e circulação de ideias. Então, tudo isso é só um preâmbulo para dizer que, no caso do gênero e dos ataques, né, recentes, a gente tem que entender que é isso. Existe uma disputa, né, existiu uma disputa, principalmente nos anos 80 e 90, né, no Brasil, sobre se o conceito de gênero deveria ser adotado quanto perspectiva. Eu não sei se você está conseguindo ouvir minha filha gritar aí no fundo. Tá Pô, pegando o mas microfone ou essas não? lives é Tá. normal, assim, a pessoa já está acostumada, com Ela todo mundo tá, trabalhando em casa. meio nervosa de me escutar falando e eu não tô com ela. Dela E, aliás, isso é uma questão interessante de notar. Quando eu entrevisto mulheres, o índice, né, enfim, de que isso neném aconteça é chorando. muito maior, né? Já conversei com mães que pegam o bebê no colo, é normal. Acontece. Que às vezes me desconcentro, assim, se ela tá muito, assim, aí eu às vezes peço pro meu companheiro que tá com ela dar uma passeada. Tá? Hoje tá difícil, tá meio frio, mas enfim. Agora voltando, só
o que eu queria dizer com tudo isso que eu disse, que eu falei puxei vários fios, né? Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que assim, no Brasil, né, houve um debate bastante específico sobre se o conceito de gênero deveria ser adotado ou não, enfim, para abordar esse aspecto da vida social que a gente hoje reconhece como sendo o gênero, né? E que houve várias estratégias de grupos diferentes e maneiras diferentes de se apropriar desse conceito e de fazer esse conceito funcionar em diferentes contextos, né, disciplinares, em diferentes universidades, em diferentes espaços acadêmicos e científicos no Brasil, né. Isso estou falando das ciências humanas, filosofia, ciências sociais e tal. Aliás, vale até um PS aí da filosofia, eu acho que você falou com a Yara, né, da TESC, que é uma pessoa que é mais recente a entrada dela nesse debate, né? E é uma pessoa muito querida, assim, uma amiga muito querida de muitos anos, e, enfim, foi minha professora de filosofia no ensino médio ainda, antes de tudo. Parecia outro planeta, quando eu lembro, né? Uma pessoa muito querida, muito amada. E a gente se reencontrou, né, mais recentemente, justamente por conta desses debates, porque as filósofas no Brasil ganharam força, né, mais recentemente, de colocar esse debate na filosofia. Foi um movimento muito bonito de ver, porque quando eu comecei a minha tese, a gente não tinha muita, assim, quase nenhuma mulher da filosofia no Brasil discutindo politicamente essa questão, né, das mulheres na filosofia e tal. Era uma ou outra pessoa que a gente conhecia, sabia que estava fazendo esse debate, mas não tinha essa articulação, essa organização que elas conquistaram e, enfim, fizeram nos últimos anos, que foi uma coisa bem bonita de ver, assim, eu acho que inclusive estão de parabéns as filósofas. E em outros países, tipo Argentina, isso é só um parênteses para falar da filosofia, que acho que é um assunto que interessa a todo mundo que está vendo aqui, e na Argentina, por outro lado, a filosofia teve um papel central na entrada dos estudos de gênero no país. No Brasil, os estudos de gênero entram principalmente, né, pelas ciências sociais, história, mas muito pelas ciências sociais e muito especificamente pela antropologia, essa perspectiva de trabalhar com o conceito de gênero. E tem vários motivos para isso que eu aponto lá na tese, que são legais de observar. E na Argentina, quando eu comecei a minha pesquisa, eu ia trabalhar com Brasil e Argentina, depois eu tive que cortar a Argentina, como acontece em muitos doutorados, mas eu fiz uma parte da pesquisa de campo, fiquei morando lá na Argentina um tempo e tal, falei com pesquisadoras de lá, estudei o contexto de lá e tal. E, bom, e lá a filosofia teve um papel muito central na entrada dos estudos de gênero. Então, é uma coisa bem interessante de ver, assim, sabe? Como as disciplinas também têm uma certa dança das disciplinas, assim, né? Que é um, depois é outro, depois circula por um, circula por outro, se faz uma interpretação do conceito aqui de um jeito e depois na outra, né, na outra disciplina se agrega outras coisas. Então, é um diálogo bem interessante, né? Quando a gente fala de transdisciplinaridade, né? Então, é bem legal isso. Mas, bom, tudo isso é no campo acadêmico, né? E aí o que aconteceu foi que enquanto eu estava escrevendo minha tese, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, escrevendo a tese e tal, de repente começa esse negócio maluco de ideologia de gênero no campo político. O conceito de gênero vira o protagonista do debate público e das tensões em torno dele. Para fora da academia, de um jeito totalmente deslocado, descontrolado, maluco, doido, não sei como falar isso de outra forma, quer dizer, uma coisa doido no sentido de, assim, impensável, que a gente, né, não conseguiria imaginar antes, assim, chegar nesse ponto tão extremo, porque, assim, a gente, claro, existe reação religiosa ao estudo, ao conceito de gênero, desde muito antes dos pentecostais, enfim, se organizarem, quererem tomar o Estado como um projeto teocrático e tudo mais. Isso existe desde o do Papa, na verdade, né? A gente tem as cartas lá do Papa, como é que é o nome disso? Não sei o quê, as epístolas, blá blá blá, que eu esqueci o nome porque eu não entendo muito de igreja católica. Na verdade, eu não entendo muito de cristianismo, que é uma grande falha na minha formação, na minha opinião, e corrigirei agora no pós-doc com sorte, que é o seguinte, tem essas cartas que o Papa escreve, eu descobri isso, enfim, estudando por causa dessa coisa do gênero, tem as epístolas, não sei o que lá que chama, que então, tipo, cartas que o Papa escreve para, tipo, os fiéis no mundo inteiro, dizendo, ó, a igreja interpreta isso aqui, né, então dando essa orientação, é um documento de orientação ideológica e de fé e política, de certa forma, né. E aí tem lá umas epístolas
do João Paulo II, e, quer dizer, já do João Paulo II, não é nem o Ratzinger lá, né, o Bento XVI, que era conhecido como super conservador e tal, mas já João Paulo II dizendo que esse conceito de gênero é um absurdo, que homem é homem, mulher é mulher, que esse é o mesmo discurso bonitinho aí que a gente vê os evangélicos fazendo, né, aqui no Brasil e, enfim, no mundo. Então, é muito interessante, porque já existia essa resistência religiosa, mas ela não tinha sido levada aqui no Brasil a esse status de debate ou combate público, né? Mais combate do que debate, na verdade. Mas é um pouco isso, assim. Então, é muito interessante ver que são dois momentos diferentes. Você tem essa orientação interna da Igreja Católica, dizendo, não, a gente não acredita nisso e tal, e mesmo com a inserção muito ampla que a Igreja Católica tem no Estado brasileiro desde sempre, e é ilusão achar que não tem, inclusive para o bem, em vários sentidos, né, de que a própria educação laica no Brasil foi um projeto de uma liga católica. Então, assim, até é importante a gente também desconstruir um pouco esse mito da igreja malvadona, né? Enfim, acho que é importante ver as coisas como elas são. Cientificamente, ainda com base em fatos e dados. E, bom, já tinha isso antes. Só que aí, o que acontece com os evangélicos é que existe um projeto de poder, né? Gostaria até de sugerir, se você quiser falar um pouco sobre essa questão do projeto de poder dos evangélicos e tal, tem uma pesquisadora muito boa lá no nosso grupo, que é a Jaqueline Moraes Teixeira. Ela trabalha com a Igreja Universal, estudou Universal, trabalha, enfim, ela é uma pesquisadora feminista brilhante, e ela tem, enfim, uma produção bem legal sobre esse assunto, assim, sobre a questão da Igreja Universal e das questões de gênero relativas a isso. Então, é uma pessoa bem legal para entrevistar sobre esse pedaço aí da questão também. Mas a questão é que a questão do gênero e outras questões, né, LGBT, a questão, a história lá do kit gay, né, da gestão da Dilma, agora também tem essa história do, enfim, várias histórias, todas as histórias que têm a ver com essa coisa meio moral, né, ou digamos, entre aspas, de costumes. Eu não gosto muito desse nome, mas só para entenderem, é um nome fácil, né, essas pautas de costumes. Isso virou uma moeda política, né? É isso que aconteceu, na verdade. Isso virou uma moeda política. E não é de agora, não é a Damares, né? É o Feliciano lá atrás. Vocês lembram? Não sei quem que está assistindo aí que lembra, que estava ligado na época, mas teve um momento em que a Comissão de Direitos Humanos, né, da Câmara Federal, foi cedida. Historicamente era uma comissão que a bancada do PT, que era uma bancada grande, super relevante e tudo mais, né? Por muito tempo foi. É uma bancada que fazia muita questão de ter essa comissão, a presidência dessa comissão, porque fazia muita diferença em várias coisas, e teve um certo momento ali em que essa bancada optou por abrir mão, né, e fazer uma troca ali. E botou a Comissão de Direitos Humanos para moeda de troca. E foi um dos primeiros fatos políticos que a gente tem memória recente de que foi isso, os evangélicos organizados, né, criou-se uma bancada evangélica, organizados, com poder de barganha ali, e entraram nessa comissão. Então, isso não é de agora, né? A Damares é, digamos, a pontinha lá do iceberg, ou enfim, a continuidade, ou talvez um momento de implementação de um processo que já vem antes, né? E digo implementação porque tem um sentido político muito claro no que ela está fazendo ali, né? Inclusive de maneira muito inteligente, assim, mas eu prefiro não falar tanto sobre a Damares agora, porque esse meio que uma parte do objeto do meu pós-doc, e como eu ainda estou em projeto e tudo mais, eu prefiro não avançar publicamente muitas hipóteses até que eu tenha um pouco mais de concretude para falar sobre elas. Mas o ponto é que é isso, essa celeuma pública aí em torno do gênero, ela acontece nesse contexto e acontece por meio da educação, né? Que é justamente um lance que está em disputa aí. Porque quando a gente fala de educação, a gente está falando de Estado, a gente está discutindo qual é o papel do Estado. Então, toda essa discussão aí é um pouco sobre qual é o papel do Estado, da família, da política, da ciência, né? É toda uma
É todo um jogo de rupturas e inversões, ou reinversões, ou reinvenções, talvez, de papéis, né? E que tem a ver com um projeto de poder de um grupo específico, que já há décadas, na verdade, se fala, inclusive dentro dos próprios círculos evangélicos e tal, de pastores e tudo mais, explicitamente em tomar o Estado e colocar um projeto de Estado teocrático em vigor no Brasil. Então, isso é uma coisa bastante importante da gente lembrar, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, é que eu fiquei falando. Desculpa. Não, mas a ideia é a gente ir conversando mesmo. Aliás, várias coisas que você falou que eu fui anotando aqui. Bom, Legal. Primeiras referências, né? Eu vou querer depois, com certeza. O Bourdieu, eu acho muito interessante você trazer essa questão de que a produção do conhecimento, ela não está desvinculada, né, da sociedade que produz esse conhecimento, e como você pensa essa ideia do campo, e a questão da Argentina, eu achei muito interessante também, porque eu confesso que eu não sabia, né, dessa questão de que lá a questão do gênero entrou com a filosofia, né? O que eu sei é que os filósofos argentinos são muito mais preocupados do que os brasileiros com pensar o que é fazer filosofia num país periférico da América Latina, né? Isso eles já vêm trabalhando há muito mais tempo do que nós e, felizmente, a gente está progredindo também nesse sentido, com diversas falhas e tudo, mas estamos, né, nos atentando aqui. A filosofia brasileira tem progredido nisso, sobretudo com a entrada, né, das cotas, né, um pessoal, né, diferente pôde entrar na universidade e vem trazendo essas demandas dos próprios alunos, dos próprios pesquisadores de pós, né, e a gente está aí ampliando as matizes da nossa pesquisa, né, inclusive a teoria de gênero, a questão feminista, feminismo negro, enfim, o transfeminismo, a questão da pauta LGBT, e também as questões, né, de pensar o Brasil, pensar pensamento ameríndio, africano, oriental, tudo isso, né? Eu acho muito interessante esse momento, e até para falar que quanto mais ataques a universidade sofre, parece que ela acaba se atentando para o seu real lugar, né? Que é o lugar da universidade, né? A gente então está vivenciando nesse momento um florescimento, né? De uma força que talvez tivesse ficado um pouco adormecida, né? Na universidade. Eu acho isso muito interessante. Agora, o que eu queria te perguntar, Marília, você falou um termo que tem circulado muito. Queria que você falasse o que você acha desse termo, que é o termo ideologia, porque as pessoas falam ideologia de gênero, né? Eu fico me perguntando o que isso é, porque isso não vem da teoria de gênero, isso é um acréscimo feito pelos detratores dessas teorias, né? E a gente sabe o que eles querem com isso. O que você pensa sobre esse uso perverso do termo ideologia para se referir ao gênero? Acho que é uma a ideologia de gênero, né? É, na verdade, a própria ideologia antigênero, né? É isso, né? A gente diz assim. A gente poderia entrar num debate longo assim sobre o que é ideologia, né? Acho que nem sei se cabe aqui, mas tem vários usos esse termo, e tem nossa, um helicóptero e tem um entendimento teórico mesmo, de conceito, né, do que seria ideologia. O que eu acho importante nesse caso é a gente entender qual que é a estratégia por trás disso, né? Eu penso muito nesses termos. As pessoas que vêm estudando, existe uma rede internacional de pesquisadores bem legal, assim, Sônia Correia está nessa rede, o Pettieni da Argentina está nessa rede, gente, esqueci o nome do cara, Henrique Fassan lá na França também, são pessoas que têm estudado muito o que está acontecendo em diversos países em relação a essa questão do antigênero, né? Digamos por assim, né? Esse movimento antigênero, enfim, esse debate, essa questão, desde de outras resistências antigas, como essa coisa mais recente e tal. Então tem se produzido bastante sobre isso em vários lugares do mundo, porque também não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno isolado no Brasil, isso é muito importante, né? Isso é muito importante entender, né? Isso
parte. A Heloísa Buarque de Almeida, aqui no Brasil, até achei que eu tinha citado ela, agora eu vi, não. A Heloísa Buarque de Almeida, que é a pesquisadora com quem eu estou trabalhando lá na USP, que, na verdade, me colocou em contato com essa rede, enfim, eu não conhecia o trabalho, conhecia alguns pesquisadores, né, mas não o trabalho articulado em rede, que é uma coisa bem importante, assim. Então, o que acontece é que muitos desses trabalhos que estão sendo feitos, né, eles mostram como uma das táticas, uma das coisas que esses grupos de extrema-direita, que é a extrema-direita, né, esses grupos de extrema-direita religiosa e tal, têm feito, e não só religiosa, mas principalmente, né, tem feito como estratégia de combate na arena pública, tem justamente a ver com a cooptação da linguagem, né? Então, pegar os termos é um jogo muito perverso mesmo de linguagem. Se eu vou usar a palavra que você usou porque é boa, mas é um jogo muito perverso de linguagem, né? Porque eles usam o... Nossa, minha filha tá berrando muito, gente. Eles usam o desconhecimento, né? Ou, digamos, eles usam a não familiaridade das pessoas com a versão, digamos, rigorosa ou científica ou teórica de certos termos, como uma ferramenta de disputa, né? Então, ideologia nesse caso é isso. Você tem um entendimento no senso comum do que seja ideologia. No Brasil, a gente tem um século XX inteiro de ditaduras anticomunistas dizendo que a ideologia é isso, né? Então, a ideologia comunista, a ideologia socialista, ninguém fala de ideologia capitalista, né, no senso comum. A gente fala daí sim no marxismo, de ideologia burguesa, né, com outro sentido e tal. Mas fica essa coisa, né, de tipo, a ideologia é uma coisa ruim, você tem que ser conciliador, mediador, apolítico, pós-político, né, não vai misturar política nas coisas. O Brasil tem essa construção já no senso comum, e eles se aproveitam disso e dizem, então, na verdade, assim, existe uma verdade real, material, que é homens e mulheres são dois sexos biológicos naturalmente dados, né? E existe essa ideologia, essa coisa que quer distorcer, que quer convencer, que quer meio que jogar com você, que você é cidadão comum, né? E convencer você de que a realidade não é essa, sabe? Então tem um pouco dessa perversão, no sentido de inversão também, né? Nesse caso. Então, é bem horrível, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acompanhei, né, aqui no Brasil, muitas pesquisadoras e pesquisadores fazendo um trabalho de rebater mesmo publicamente isso. Agora, o problema é que chega onde, né? Chega como? Tipo, é importante que seja feito, é fundamental, mas também tem um alcance que é um pouco limitado, porque a gente, por mil motivos, né? Pela própria história da esquerda no país, pela própria dificuldade que travar um debate público honesto num país em que os meios de comunicação estão concentrados na mão de menos de 10 famílias, né? Assim, quer dizer, e que receberam as concessões na época da ditadura. Quer dizer, existe um tanto muito limitado de espaço que se vai dar para certos debates e eles têm que ser feitos de um certo jeito. Você pode falar de mulher, de negro, de LGBT, de que minoria seja, contanto que seja numa perspectiva que não é radical. Uma perspectiva que não procura transformar de fato essas relações, uma perspectiva que por exemplo, a representatividade só assim na superficialidade, né, do tipo, todas as propagandas vão ter também um casal gay, né, uma pessoa negra e tal, e tudo bem, sabe? Olha que lindo, o acampamento de 300 nazistas é liderado por uma mulher, olha só que inclusivo, tá vendo? Então, assim, a gente chega nessas aberrações quando a gente vai nesse tipo de abordagem, né? Mas acho que é importante a gente entender qual é a tática que está por trás, né? Não só se é ideologia ou não é. Acho que esse debate está sendo feito com muita propriedade, foi feito, né? Acho que meio que escalou um pouco, mas é isso, porque também
eles ganharam, entendeu? Então, assim, se você entra no site do Ministério lá da Damares, não tá falando de ideologia de gênero, não tem uma aba sobre o ataque, sobre atacar a ideologia de gênero, nem nada. Até porque teve essa disputa também no STF e tal, né, que fez com que várias proibições dos planos municipais de educação, que algumas cidades tinham aprovado a proibição de falar em gênero, de usar gênero e tal, as instâncias judiciais diversas já, tipo, caíram com isso e tal, o que não significa, contudo, que não haja uma perseguição dentro da educação sobre essas coisas também, né? Isso é outra coisa que a gente tem que pensar, quer dizer, a gente faz o debate político, a gente faz o debate público, a gente rebate e tudo mais. Agora, o clima, digamos, que fica instaurado em no espaço da vida cotidiana, ele não necessariamente obedece a essa lógica que é racional, né, de uma política, enfim, republicana, e não sei, não. Então, as pessoas, quem trabalha em escola privada, sabe muito bem que hoje em dia você não pode falar de gênero, não interessa o que diga qualquer instância jurídica, não interessa que o Plano Municipal de Educação não esteja em tese não proibindo, que é diferente de permitir ou de incentivar que se fale. Então, existe uma perseguição. Por quê? Porque existe pai de aluno, né? No caso das escolas privadas, que é o cara que paga essa escola, o cara que financia a existência dessa escola, né? Em alguns casos, porque em alguns casos você tem as escolas que são pertencentes a grandes fundos de investimento e tal, e que a mensalidade é só uma parte do orçamento, mas enfim, de maneira geral, nas escolas privadas você tem essa visão, que, né, o pai do aluno é cliente, você tem que conquistar clientes, você não pode desagradar o cliente. Então o pai do aluno chega e fala assim, olha, que negócio é esse, né, de ter professor aqui falando para o meu filho, coitadinho de 14 anos, que é uma pequena criança inocente, que, não, que nunca se masturbou na vida, que existe pênis e vagina, sabe? É uma coisa surreal. Eu já tive na situação de ter que mudar uma prova, entendeu? Eu tinha ensinado teoria de gênero, isso antes de todo esse debate, né? Isso lá para 2013, de fazer uma prova sobre teoria de gênero, utilizar uma questão que já tinha caído no Enem, que era uma questão de biologia do Enem, sobre sistema reprodutor e tudo mais, e aí fazer uma pergunta, né, a partir da teoria de gênero, para olhar essa questão do Enem, ou seja, nem fui eu que escrevi pênis e vagina na prova, mas não, eu tive a direção me chamar e dizer, olha só, a gente não pode botar essas palavras na prova, sabe? E hoje isso é muito pior, entendeu? Porque hoje isso se estende para um monte de coisas. Tem professor sendo perseguido por dizer que a ditadura era uma ditadura, a ditadura militar. Então, a gente tem documento histórico, tem estudo, tá? Quer dizer, tudo isso faz parte de um clima científico, na verdade. É isso que a gente está vivendo, no fim das contas, né? A gente está vivendo um exacerbamento do anticientificismo, e, em especial, um anticientificismo de Estado, né? Um Estado que é anti-ciência, em todos os níveis, a questão da Covid, a questão, né, do gênero, a questão... esse é o grande denominador comum do que a gente está vivendo aí, né? E aí esse ataque aí às humanas, mais recente, só para fechar o ciclo que eu falei lá no comecinho, ele vem também nesse sentido, né? De dizer, olha só, se a gente tem um monte de ciências dizendo como a sociedade funciona, né? Que tipo de política pública é mais eficaz que um governo faça? Qual é a função do governo do Estado? Né? O que é uma democracia, etc. A gente tem um monte de produção científica com embasamento dizendo isso limita o que o Estado pode fazer. E se a gente quer um Estado teocrático ou um Estado autoritário, né, um Estado que possa fazer tudo em nome dos interesses econômicos de uma pequena minoria que quer mais liberdade para atender aos seus próprios interesses econômicos e políticos e religiosos, enfim, o que for, a gente precisa que essas coisas aqui se destruam, entendeu? Quer dizer, a gente nem está falando de coisas radicais, não, de tipo pensamento comunista, estou falando de liberalismo mesmo, republicanismo, né? Tipo, ideologia burguesa no sentido da Revolução Francesa, assim, talvez, né? Então é bem por aí, assim, então você não pode, né, ter isso. E é interessante, porque essa ideia, ao mesmo tempo, de que o Estado, ele tem que pautar suas ações né, tendo em vista a ciência, ou o que a ciência diz,
e essa ideia de que as ciências sociais e humanidades, elas são capazes e devem produzir coisas que possam auxiliar, digamos, na política, né? Ou, enfim, orientar a política de certa forma, gerar políticas públicas, gerar conhecimento que possa, eventualmente, mesmo que não imediatamente, ser, né, aplicado no sentido de, tipo, ter uma compreensão maior do que a sociedade e tudo mais, de que a função delas é uma função que também é social, que também é política. Isso é uma coisa que veio depois da Segunda Guerra, como uma espécie de contramovimento, né, depois das experiências nazistas e fascistas, né, então isso tem um significado muito importante, do Weintraub dizer que essas ciências não importam, entendeu? Então é muito, muito interessante, né, quer dizer, olhar esse vai e vem da história aí, que é essa coisa de sempre um contramovimento também, de certa forma, né, na política, então é importante. Uhum. Nem lembro qual foi a sua pergunta agora, eu fui tão longe assim. Perguntei sobre o uso do termo ideologia, né? É Porque verdade. eles colocam uma teoria científica no campo de uma ideologia política, ou mais do que, enfim, uma ideologia, né? E isso entra em debate também com a questão da diferença entre que eles promovem, né? Eles gostam de dizer que existem coisas que são naturais, e esse natural é também travestido de sutilezas teológicas, né? E o que é da construção social, ideológica, né? E Uhum. daí eu queria que você falasse então um pouco, uma última coisa sobre esse conceito de família, né? Que a gente sabe que é um conceito cultural, algo construído culturalmente, mas que também, assim como essa distinção binária de gênero e todas essas outras coisas, né, que você falou, são naturalizadas, né? Então, daí, tudo que se quer discutir sobre isso é da ordem da ideologia, né? E então, se eles são os inimigos que estão querendo mostrar que a sociedade natural dos homens de bem, né, é errada, e, enfim, como se fosse uma guerra ideológica, né? Como que você, Sim. se você quiser falar um pouco disso também, da questão da família. A família aparece aí nesse contexto, né? Antes de falar, eu só vou fazer uma observação que você usou o termo travestido e esse termo, ele carrega uma abordagem pejorativa sobre o que é a travesti, né? De que a travesti está enganando, de que é um homem fantasiado de mulher. Então, só a sugestão aí para abolir essa expressão aí do vocabulário para ontem. Para todo mundo que estiver ouvindo aí também em casa, porque sempre é no sentido pejorativo, né? A gente fala, essa coisa está travestida de, quer dizer, significa que não é de verdade, né? Que é, enfim, que é falso, e na verdade as travestis são sujeitos como Sim. sujeito mulher, como sujeito Você homem, tem como qualquer. razão. E Então, acrescento também o termo denegrir, que também tem esse mesmo problema aí. também tem o mesmo Agradeço por você problema, ter né? feito essa observação. Imagina, imagina. Só porque é bom também, porque quem está ouvindo também talvez nunca tenha pensado nisso, né? A gente fala as coisas porque a linguagem serve para a gente se exprimir sem pensar muito no cotidiano. Então, no cotidiano, a gente nem pensa quando está falando. Então, é importante, às vezes, dar esse passo atrás e falar, nossa, realmente, então não vou falar mais dessa forma. Mas, bom, sobre a questão aí das guerras ideológicas e do conceito de família, né? Eu também não vou, assim, me aprofundar muito, porque tem a ver um pouco com o que eu estou trabalhando agora no pós-doc, né, que eu estou formulando essas hipóteses, tentando, enfim, investigar um pouco justamente o que é esse conceito de família que está no debate público, né. Então, esse é meio que o meu objeto de pesquisa atual. Então, eu estou olhando justamente para o uso desse conceito no debate público e nessa articulação aí entre também ciência e política que acaba acontecendo nessa guerra ideológica, né, de certa forma. Então, não vou assim super no fundo, mas o que dá para a gente lembrar sempre é que é isso, como o conceito de família, ele também não é um conceito universal, ele parece universal, né, acho que família é o conceito mais difícil da gente convencer as pessoas que não é universal, porque mesmo entre pesquisadores e tal, as pessoas têm o hábito de chamar tudo de família, qualquer configuração de parentesco é família, e esquecem que família é um conceito muito particular de um tipo específico de parentesco, de um momento específico da história, de uma tradição cultural específica e tal. E que
as categorias que formam a família, né? Então, pai, mãe, tio, sobrinho, enfim, o que é primeiro grau, o que é segundo grau, o que é primo, o que não é primo, o que é parente, o que não é parente. Isso tudo associado ao conceito de família, ou a usos, né, desse conceito, ou melhor ainda, dessa categoria. Eu nem gosto de chamar de conceito, família, acho que família não é um conceito. Acho que é muito mais uma categoria do que um conceito. Então, é importante a gente lembrar que é isso, assim, não é natural, não é dado, isso muda em todas as sociedades, cada sociedade tem um sistema de parentesco diferente, isso vai mudar, e existem muitas discussões muito boas sobre isso, né, sobre parentesco, sobre os limites de cada, enfim, de cada formação, né, digamos, de parentesco e tudo mais. Agora, a família, a ideia de família, ela historicamente ela foi usada, né, no processo colonial todo. Eu vou tomar o Brasil como caso, mas isso é geral do processo colonial europeu. Ela foi usada no processo colonial todo como um dispositivo de poder, né, e de várias formas. Tanto uma forma de dizer, olha, esse modelo aqui de família que os europeus têm é o modelo legítimo e todos os outros modelos não são família, né? E, portanto, não tem direitos, porque essa que é a questão que está colocada. Quando você limita, né? Existe todo uma gama de direitos, né? Herança, casamento, enfim, de direitos políticos, sociais, etc., que historicamente são associados à família, né? Ao que se define como família. Então, assim, eu não posso, dando um exemplo contemporâneo, né? Eu não posso colocar no meu plano de saúde uma pessoa que não seja casada comigo e não seja considerada minha família de sangue, né? Irmão, filho, enfim, dependentes dessas. Até irmão não pode, né? O que é bem doido, assim. Você pode ter 2 irmãos vivendo na mesma casa, tipo, compartilhando orçamento, são uma família de sangue, mas não tem, não pode ter, sei lá, meu plano de saúde, por exemplo, né? Então, assim, tem mil questões aí que mostram que existe uma associação dessas coisas com direito, né? E direito político, direito, enfim, material, né? Patrimonial que chama e tudo mais. Então é importante lembrar desse aspecto, porque a gente fica pensando, né, na família, nas relações, na parte do afeto, e a gente não olha que toda a questão que está por trás ali tem a ver com isso, né? Isso é uma luta política, é uma disputa política importante por causa da questão material, enfim, do direito do patrimônio e outras questões que estão aí por trás. Tanto que quando você vai casar, não sei se você já casou, Caio, mas todo mundo que já casou pelo menos uma vez sabe que quando você vai casar, você prepara uma série de documentos, você vai, e esses documentos que eles te dão a legislação sobre o que é casamento e família para você ler e dizer que você sabe o que você está fazendo e assinar o papel. Né, isso antes do casamento, você faz e depois agenda a data e tal. Quando você vai agendar, eles já te dão esse papel. Tal. E essa é a legislação, e qualquer um pode ler, né? Tá disponível online e tal. Assim, não fala nada sobre afeto, não fala sobre sangue, não fala sobre, o que está falando lá é ser material, é tipo transmissão de bens. Porque essa que é a função dessa definição, né? A função jurídica de ter uma definição do que é família é essa. Né? E por isso que ela importa muito, né? Também. Então é muito importante olhar por esse lado também. E historicamente até direitos políticos têm a ver com isso, né? Então assim, por exemplo, hoje no Brasil, é importante lembrar que não é o mundo, mas no Brasil a gente não tem mais a dependência do casamento para as mulheres terem certos direitos políticos ou não, né? Ou condicionados ao casamento ou à vontade do marido. Mas historicamente isso aconteceu em vários casos, assim, né? Então, tipo, você pode votar se tiver autorização do seu marido. Você pode votar, você pode trabalhar se você não for casada, ou se for, ou se não. Então tem um monte de condicionantes, né, da lei que enxergam a família como essa unidade que tem prioridade sobre qualquer outro tipo de configuração de relações e tal, e isso faz com que o direito esteja, o direito das pessoas esteja subordinado à posição delas na família ou a condição enquanto membro de uma família, né? Tipo, reconhecida. E quando você limita historicamente o que é reconhecido como família, em termos de patrimônio, em termos de sangue, em vários termos, você faz com que um grosso da população, especialmente a que não é europeia ou que não tem raízes europeias, ou que, né, a população afrodescendente ou africana e foi escravizado e tudo mais, você
tira dessas pessoas a possibilidade, né? Então, de acessar esses direitos, né? Então, a gente precisa olhar também para esse lado, sabe? Tipo, como a ideia de família, ela é historicamente um dispositivo de poder, no sentido mais Foucaultiano, assim, né? Sempre que eu falo em dispositivo de poder, eu sempre estou falando de eu, né, Marília, assim, eu falo bastante isso, porque eu acho que é uma das ideias muito boas do Foucault, assim, entender essa coisa dos dispositivos de poder. E é isso, assim, acho que para pensar a família, o ponto central é esse, eu diria isso, assim, a partir do caso da... Então, assim, não me espanta que no meio dessa questão da ideologia de gênero se traga a família, faz todo sentido, né? Porque toda a guerra anti-LGBT, ela é uma guerra pela definição do que é a família. Ela é uma guerra pela definição de quais, né, de que tipo de relações vão ser consideradas relações legítimas para se transmitir bens, para se, enfim, né? Inclusive, o próprio movimento LGBT tem nesse debate da família um pilar bastante importante, né? Quando você teve nos anos 90 a epidemia de AIDS, né? E você tinha parceiros de vida inteira, assim, né? Que não podiam ter acesso à herança, né? Foram, enfim, se ainda tem hoje, mas estou dizendo porque isso veio como uma pauta política muito forte nos anos 90, né? Então tem isso. Então isso importa muito, né? A gente pensar por esse lado também. Uhum. Beleza, Marília, gostei muito da conversa. Vou Também. deixar você fazer suas últimas considerações aí para a gente encerrar, falar alguma última coisa. Nossa, nem sei, te falei tanto. Eu queria dizer que foi muito legal, assim, acho que esse trabalho de fazer diálogos públicos, eu chamo de diálogos públicos, assim, né? Eu acho que é diferente de falar assim, produzir conteúdo para a internet, né? Acho que enfim, ou só fazer divulgação científica, só, entre aspas, aí, mas acho que é mais do que isso, né? Essas coisas como o Conversas Filosóficas, ou até o programa que a gente tem de segunda-feira, a gente tem um programa de rádio, o Douglas Rodrigues, que já falou com você, e o Pedro Ambra, a gente tem um programa de rádio de segunda-feira que chama Psicanálise de Conjuntura, que é também meio nessa pegada, de fazer diálogos públicos, né? Acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente sempre teve diálogos públicos, né? Sempre teve, digamos, uma espécie de ágora difusa acontecendo, né? Então, um debate aqui, um debate ali, né? Os grupos organizados de militância, a universidade, enfim, sempre teve uma espécie de ágora difusa, assim, permanente, né? Mas a gente, se é que é possível chamar isso de ágora, mas só brincando aí um pouco com Ágoras digitais, né? Com alguns fundamentos aí da filosofia, ou de certa tradição da filosofia, né? Melhor dizendo. A gente sempre teve isso, mas agora que a gente está online por causa da pandemia e uma parte das pessoas está em casa e tal, é importante a gente manter esse diálogo público aceso. Então, essas iniciativas como essa aqui do Conversações Filosóficas, Conversações, né? Conversações Filosóficas e os programas de rádio que a gente tem feito, tal, com participação dos ouvintes ao vivo e tal, é uma ideia da gente manter um pouco dessa conversa, né? Porque acho que o diálogo é quando a gente põe à prova, né? É quando a gente põe em enfrentamento a percepção, as hipóteses, as análises que como pesquisadores, filósofos, sociólogos, etc., a gente tem. Então, a gente está inserido no mundo observando meio 24/7, a nossa cabeça, obviamente, não para de pensar, a gente não... nem às vezes, quando a gente para ver um filme, alguma coisa, a gente consegue desligar a análise profissional que está na cabeça, né? Depois de 10 anos pesquisando aí, né? Entre graduação, mestrado, doutorado, uns pós-docs, muito tempo, a nossa própria subjetividade já meio que vai operando naquilo, né? Então é muito louco. E a gente ficar com isso, né, dentro só, ali maquinando, não serve para muita coisa, mesmo quando a gente escreve e produz, né? Então é importante, acho que o último recado que eu queria dar, talvez a última coisa que eu queria dizer aqui, é a de que uma parte importante desse enfrentamento com essas forças de espírito sem luz que estão nos atacando,
essa coisa horrível que a gente está vivendo, né, esse anticientificismo em todos os aspectos da vida social, da vida pública, da vida comum, uma das formas mais importantes de enfrentamento é pensar a ciência, né, a partir de um ponto de vista menos encantado com ela, a partir de um ponto de vista analítico e crítico em relação à própria ciência, né, pensar ela atravessada pela sociedade, pelas relações sociais, aliás, não só atravessada, mas a ciência como produto das relações sociais, que é, né, como uma coisa que tem materialidade, que tem história, que tem, né, enfim, pressupostos, que tem classe, que tem gênero, tudo isso que a gente falou ao longo da nossa conversa hoje. E para isso, entender também que a ciência ela não é uma produção individual, não existe produção individual na ciência. Nada que se produz na ciência é individual. A autoria é diferente, a gente dizer que, né, eu sou autor desse texto, ou autor dessa ideia, né, autora, enfim, é diferente de dizer eu elaborei isso totalmente sozinho na minha cabeça, com relação a mais nada, e isso está aqui para vocês consumirem. Não é essa ideia, né, de que existe esse gênio produzindo aqui, esse gênio, a publicação é só um meio disso chegar nas pessoas que vão consumir essa ideia, lendo e se apropriando dela. Isso também é uma mentira, né? Então a gente precisa ter um olhar mais concreto, talvez, ou até mais materialista, até no sentido marxista mesmo, do que é a produção científica, né? E para isso a gente precisa entender que a ciência é coletiva, a ciência se faz nessas ágoras difusas, né? A ciência não está isolada dos movimentos sociais, nunca esteve. Essa coisa de ficar falando que a gente está numa torre de marfim, de que a universidade não dialoga com a sociedade, é uma grande mentira, porque na verdade dialoga sim. A questão é a gente ver como dialoga. A gente quer que a universidade tenha um diálogo que é feito a partir só da formação de especialistas que vão ocupar cargos públicos ou lugares no debate público e aí vão falar para os outros, ou a gente quer uma ciência que seja produzida no diálogo constante com todas essas partes da sociedade. Acho que esse é o ponto que eu queria fechar falando. Ótimo, Marília. Muito obrigado pela entrevista. Eu vou colocar aqui no vídeo, na descrição aí, essas referências. Depois você me passa podcast, as coisas e tal. Me fala depois o que eu falei, porque eu não lembro. Tá. Eu sempre falo, quando eu dou entrevista, eu dou entrevista, eu falo assim em público, eu sempre brinco, que é tipo que nem os aedos gregos, assim, sabe? A musa soprando no ouvido, assim, e depois eu não sei mais o que eu falei, como se estivesse em transe. Então você precisa me falar o que eu falei para eu te mandar por escrito. Beleza, eu falo sim. E é isso, então, muito obrigado. Bom dia aí para você, boa semana. Pessoal, obrigada, viu, Caio? Também. Foi muito legal, adorei. Também, deixem os comentários aí pra gente continuar o diálogo e fiquem ligados aí nos próximos. Fala aí. Não, eu ia falar, quem quiser continuar esse diálogo também em outros canais, né, @Marília Moscou, enfim, sigam, perguntem, comentem em Instagram, Twitter e Facebook, né, Marília Moscou. O Facebook quase não entra, então mais Instagram e Twitter hoje, e o Facebook não tem diálogo no Facebook, com o algoritmo do jeito que ele é lá, é impossível ter diálogo, então Twitter e Instagram, e o Psicanálise de Conjuntura, todas as segundas-feiras às 9h da noite, senscast.org, é só entrar e dar o play no horário, e também se procurar no Spotify ou nos seus streamings de áudio preferidos, vocês encontram as versões gravadas, né, como podcast. Então, Psicanálise de Conjuntura. Maravilha. Até mais, pessoal que assistiu também. Obrigado, fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.